Imagine que você está indo para uma viagem junto com as suas colegas de classe. Agora imagine também que durante essa viagem você e suas colegas acabam sofrendo um acidente. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Limit. Se vocês gostarem dessa história, eu digo para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam da história, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar dessa história ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com a nossa protagonista Akono indo até a escola dela. Durante o caminho, ela vê um homem bêbado caído ali na estrada. Ela comenta que é uma coisa até interessante, porque todos falam sobre você ajudar o próximo, só que quando eles veem uma pessoa necessitada na rua, todos viram o rosto, como se aquele homem nunca estivesse lá. Só que quando o sinal fica verde e ela atravessa para o outro lado da rua, ela vê que uma garota começa a ajudar aquele homem que está caído no meio da rua. E vendo isso, ela até comenta que talvez o mundo ainda tenha salvação. Chegando na escola, ela encontra as amigas dela, a Sakura e a Haru. A Akono comenta que embora você esteja na escola ali aprendendo a conviver com as pessoas, ela vê que mesmo a Sakura sendo uma adolescente, ela atrai o olhar dos homens, até mesmo dos professores ali da escola. E ela fala que na verdade a escola é como se fosse uma miniatura do que é a sociedade do lado de fora. Durante a aula, elas começam a conversar sobre o passeio que elas vão ter. Acontece que todo ano eles fazem esse passeio para eles entrarem em contato com a natureza, em alguns chalés que tem no meio de uma floresta ali que tem associação com a escola. Acontece que esses chalés são divididos em até 6 chalés, e elas comentam que o sexto é o pior de todos, porque ele é o que mais está mal cuidado, ninguém dá a mínima para ele, não tem um mínimo de conforto naquele local. Então todos os anos eles fazem meio que um sorteio para decidir em qual classe o povo vai ficar. Enquanto elas comentam isso, elas falam de uma garota que está mais ao fundo, que é uma garota totalmente isolada, ninguém fala com ela, e elas até manipulam esse sorteio para ela acabar indo para a última sala. Só que acontece que todos acabam indo para o chalé 6 também, então meio que ficaram todas juntas. A Sakura comenta que aquela mulher é tão desajeitada, tão baranga, que ela deveria morrer. Essa garota chama Morishiki. Depois que a Morishiki ela descobre que ela vai ficar no chalé 6 junto com as outras garotas, ela começa a arrumar as coisas dela. Só que uma das alunas acaba meio que esbarrando nela, fazendo com que ela deixe cair os mangás que ela acaba desenhando. Então não foi só comigo que isso aconteceu. As garotas ali ficam completamente maravilhadas pelos desenhos dela e começam a mexer ali, sendo que a Morishiki ela não consegue nem reagir a essa situação. Só que chega uma garota ali chamada Kamiya, e a Kamiya ela meio que dá um basta em toda aquela situação, fazendo com que a Morishiki pegue os mangás dela e acabe indo embora. A Kono ela vê isso e ela percebe que como a Kamiya ela é toda certinha, toda boazinha com todo mundo ali, ela percebe que isso não leva a lugar nenhum, então ela não se importa do que pensem dela, ela vai sempre nadar a favor da maré. Um tempo depois, elas estão se arrumando para ir pro ônibus que vai levar elas até esse chalé. Enquanto a professora está organizando o pessoal ali, eles percebem que ela tá com uma foice. Todo mundo pergunta por que ela tá usando aquela foice, só que ela fala que o pessoal que usou a foice da última vez acabou quebrando, então ela tá levando uma nova. A Kamiya ela repara que o homem que vai levar elas de ônibus até esse chalé, ele tá meio estranho, com um olhar bem abatido, como se estivesse doente, e ele bebe uma cartela de cafeína, aquele remédio que ajuda você a não dormir, e vai pro ônibus. Durante a viagem elas estão se divertindo, conversando, fazendo brincadeiras, quando elas reparam que o ônibus está balançando muito, como se não tivesse ninguém dirigindo um ônibus. É quando a professora vai conversar com o motorista e ela repara que ele não está mais respirando. Ela até tenta segurar o volante, só que o ônibus acaba capotando e caindo em uma vala. Tempo depois a Kono ela acaba acordando e ela não consegue enxergar nada, tá totalmente escuro. Ela encontra o celular dela e usando o brilho do celular ela percebe o que aconteceu. E não só aquele ônibus capotou, como todo mundo morreu ali em volta dela. Ela fica totalmente desesperada porque ela não sabe o que fazer, ela tá completamente em choque, o celular dela não tem sinal, então ela decide sair daquele ônibus. Quando ela sai, ela encontra a Haru do lado de fora. A Haru ela não entende também muito bem o que aconteceu e ela pergunta onde que tá todo mundo e principalmente onde que tá a Sakura. Só que a Kono aponta pro caminhão mostrando que ela tá morta lá. As duas ficam extremamente abaladas com essa situação, só que enquanto a Haru ela simplesmente desistiu, aceitando que ela vai acabar morrendo igual todo mundo, a Kono decide começar a investigar aquele local para saber onde elas estão. Enquanto as duas caminham, elas veem uma luz ao longe. Quando elas chegam até lá, eles veem que uma das amigas dela, a Usui, tá
ali e ela acendeu uma fogueira. Ela fica feliz em ver ela, só que ela percebe que a Usui quebrou uma perna. E olhando mais pra dentro da caverna, ela percebe que a Morigishi tá lá dentro. Ela tá sentada em uma espécie de pentagrama ali com algumas cartas de tarô. E ela fala pra Kono que ela tirou a carta delas, e a carta é do enforcado. Ele representa coisas como o esforço inútil, o sacrifício sem nenhum valor, e que pode significar várias coisas, como principalmente punição. A Kono, ela acredita que a Morishiki, ela ficou completamente maluca por conta do acidente. Só que é quando a Kamiya aparece ali também. E a Kono, ela fala: meu, a Usui, ela tá machucada aqui, vocês não ligaram pra alguém, não pediram ajuda. Só que a Kamiya fala que isso é completamente inútil. A Kamiya, ela fala que ela foi uma das primeiras a acordar depois do acidente. Ela fala que quando ela acordou já tinha anoitecido. E que ela, junto com a Morishiki, elas começaram a dar uma olhada em volta. Só que elas estão rodeadas por montanhas e não teria como elas escalarem aquilo para conseguir sair de lá, e por isso o telefone não pega. Kamiya também fala que elas não têm muito o que fazer, a única coisa que elas podem fazer é esperar, porque com certeza vão ver que o ônibus não chegou até o Chalé 6 e vão perceber que algo de errado deve ter acontecido, então uma hora ou outra iam acabar encontrando elas. A questão é que elas precisariam sobreviver. Como ela percebe que a Kono tá com as pernas perfeitas, ela fala para ela ir até o ônibus e conseguir itens e recursos para elas conseguirem se manter vivas. E é quando a Kono repara que a Kamiya tá pegando coisa dos alunos mortos no ônibus. Ela comenta que todo mundo tá morto, principalmente a Sakura, amiga delas. Só que a Moriguchi, quando ela escuta isso, ela começa a dar gargalhadas de felicidade, falando que aquela garota finalmente recebeu o que era merecido. A Kono, ela fica totalmente apavorada. Como que a Morishiki consegue rir nessa situação? E como a Kamiya consegue ficar tão calma com essa situação? Ela, então, percebendo que todo mundo ali é praticamente louco, ela decide fugir de lá. Ela começa a correr até o ponto que ela tenta passar por uma área ali na floresta e ela quase acaba caindo de um penhasco. Mas ela acaba deixando o celular dela cair. Mas só então ela se dá conta que o celular dela não tem sinal. Então tudo que ela se importava anteriormente, celular, redes sociais, maquiagem, roupas de marca, isso não significa nada ali. Ela consegue sair daquela situação e ela vai até um lago para beber água. Só que quando ela tá lá bebendo água, ela escuta um grito. Ela corre até lá para ver o que tá acontecendo e ela percebe que a Haru tá atacando a Morishiki com um pedaço de pau. Só que quando ela vai acertar a Morishiki na cabeça, aquele pedaço de pau, a Morishiki pega aquela foice e ataca a Haru, fazendo um corte no rosto dela. Ela fala que ela sabe que quem colocou ela para ir no Chalé 6 foram todas aquelas garotas. Elas armaram isso para ela. Ela sabe de tudo que elas fizeram, sempre maltratando, sempre rindo dela pelas costas, sempre pregando peças e fazendo bullying com ela. E é revelado que aquela garota fazia desenhos perturbadores no caderno dela matando todos ali na escola dela, falando que todos devem morrer. E ela fala para Haru para ela abrir o olho, porque ela não tá mais na escola. A Usui, então, ela começa a gritar e chorar, falando que quer que aquilo acabe, que ela quer voltar para casa dela, quer ficar na cama dela, uma cama quentinha, onde ela possa ser cuidada pelos pais dela. A Kamiya, então, ela se aproxima e tenta acalmar a situação. Ela fala que é para todas revisarem aquela foice, porque assim facilitaria a vida delas. Só que a Morishiki, ela não concorda com isso. Como ela foi a primeira a pegar aquela foice, ela fala que só ela vai poder usar a foice. Mas ela fala que se a Kamiya se ajoelhar e implorar para ela, talvez ela pense a respeito. Todas as meninas ali falam que ela tá passando dos limites, que é uma situação de vida ou morte, não tem por que ela ficar com esses joguinhos. Só que mesmo assim, a Kamiya acaba ficando de joelhos e implorando para ela isso. Só que mesmo assim, ela fala que a única que vai ficar com aquela foice é ela, e que todos agora vão ter que seguir ela. A Haru, ela acha isso uma coisa estúpida e acaba indo embora. A Kono vai atrás dela para tentar fazer ela reconsiderar ficar junto com elas. Só que a Haru acha que ela vai ficar mais segura estando no ônibus. A Kono, ela pensa a respeito disso, só que ela fala que é para elas ficarem juntas, porque primeiro que a Morishiki, ela tem uma arma, então caso elas precisam, elas têm como se defender. E ela sente que a Kamiya, ela sabe de alguma coisa que ela não tá contando, então ela acha que é mais vantajoso elas ficarem todas juntas. A Haru, então, ela dá um tapa na cara da Kono e fala que ela sempre foi assim, ela sempre quis ficar do lado que fosse mais vantajoso para ela. Ela nem ao menos se importa da Sakura ter morrido. A Haru comenta que a Sakura sempre foi a melhor amiga dela, ela sempre se esforçou ao máximo para estar ao lado dela, sempre tentou tirar boas notas, ser uma garota bem arrumada.
para ficar perto da Sakura. Só que depois que a Kono conheceu a Sakura e ela começou a tirar boas notas, ela era uma garota bonita, a Sakura deixou a Haru de lado e começou a andar mais com a Kono. E ela sente que a Kono sempre ficou do lado da Sakura para ter certos privilégios, como andar com a galera popular e essas coisas. E ela fala que no fundo ela nunca considerou a Kono uma melhor amiga. E depois de falar tudo isso, ela vai embora pro ônibus. Depois disso, a Kono ela fica meio que sem reação. Ela percebe que ela tem se tornado uma pessoa cada vez mais fria. E ela acredita que ela ficou assim depois de algo que aconteceu. Ela então volta para onde aquelas garotas estão e ela encontra a Kamiya mexendo nas coisas que ela pegou do ônibus. Ela então pergunta se de fato alguém vai resgatar eles, que a Kamiya não tá mentindo. Ela fala que sim, só que eles não têm como saber quando isso vai acontecer. Ela então fala para elas ficarem todas juntas e que principalmente para ela ter paciência com a Morishiki. Ela fala que várias pessoas lidam com essas situações diferentes, então não tem por que ela ficar culpando a Morishiki por estar agindo dessa forma. A Kamiya ela fala que a Morishiki ela é a mais perigosa ali, então o importante é não deixar ela irritada e fazer tudo que ela manda sem questionar. Quando ela não concorda com isso, ela vai ter que começar a se ajoelhar para ela fazer tudo que ela quer, só que a Kamiya fala que sim, que assim eles vão evitar o pior. Nós vemos então que a Morishiki está mostrando para o Sui as cartas de tarô que ela tem ali. E fazendo um jogo ali para ver qual vai ser a sorte delas, ela fala que a última carta é a carta da morte. A princípio, a Usui ela fica assustada com isso, só que a Morishiki então fala que a carta da morte não é necessariamente uma coisa ruim, ela pode significar simplesmente um ponto final em alguma coisa. E enquanto ela tá falando sobre essas coisas para o Sui, a Kono simplesmente vai lá e pega umas coisas que estão ali pisando nas cartas de tarô da Morishiki. E ela fala que aquela garota ela vai acabar sendo julgada, porque Deus vai punir os pecadores. E ela também fala que só os fortes vão sobreviver a essa situação. A história volta um tempo durante a adolescência da Kono. Ela fala que ela tinha uma melhor amiga chamada Saiko. O problema é que a Saiko começou a gostar de um garoto que uma das amigas ali populares da escola da Kono gostava. E por isso elas falaram pra Kono evitar a Saiko. A Kono ela até fez isso um dia, meio que não encontrando a Saiko onde elas sempre se encontravam, só que depois que ela viu o quão abalada a Saiko ficou por conta disso e ela não conseguiu dar uma desculpa por não ter encontrado a Saiko reparou na hora o que estava acontecendo. Ela falou que ela sempre gostou daquele garoto bem antes dessa garota popular estar gostando dele. E agora ela está se deixando levar pelo que as populares estão falando. Mais tarde, a Saiko e a Kono estão ali na escola e aquelas garotas estão falando de novo mal da Saiko, que ela seduziu o garoto que a menina ali gostava, que ela meio que usava os atributos físicos dela para chamar a atenção dele e tal. Só que quando a Kono tentou defender ela, essas garotas começaram a evitar a Kono e ao invés de fazer bullying só com a Saiko, elas estão fazendo com a Kono também. A Kono ela fala que ela acabou pegando uma gripe, uma febre muito ferrada, que ela acabou ficando uns 3 dias sem ir na escola. Só que quando ela voltou para a escola, ela percebeu que alguma coisa tinha mudado. Ninguém mais falava com ela e a Saiko agora estava andando com as populares e a Saiko não falava mais com ela. Então ela fica totalmente enfurecida porque ela defendeu a Saiko ali daquelas garotas e agora a Saiko tá andando com as garotas que estavam falando mal dela e aí ela percebeu como as coisas funcionam. Vale de tudo para você andar com os populares. Então ela decidiu que a partir desse dia ela não ia mais se importar com ninguém. Que ela não ia mais machucar ninguém, mas que ela também não ia permitir que machucassem ela. Nós voltamos para o tempo atual, onde todas estão coletando ali toda a comida que eles encontraram. Enquanto eles estão debatendo ali sobre a situação, a Haru aparece totalmente machucada. Ela então vai até elas e quando ela vê toda aquela comida, a Haru tenta comer. Só que a Morishiki ela não permite. Ela fala que não é assim tão simples conseguir comida. Ela fala que, por exemplo, ela é a líder, então ela que vai administrar tudo que elas vão ter ali a partir de agora. Então a Kamiya, ela foi a principal responsável por conseguir a comida, então ela pode comer. A Usui, ela tá com a perna quebrada, só que como ela aceitou a palavra do deus dela, ela vai poder comer também. Só que mais abaixo dessa hierarquia tem a serva e a escrava. E ela fala que a escrava não vai poder comer comida. Ela fala que é muito simples elas decidirem quem vai ser a escrava. Elas vão ter que brigar entre a Kono e a Haru. A Kono, ela se recusa a fazer tudo isso, tanto que ela primeiramente até nega que ela não vai querer comida, que elas podem comer, só que deixem a Haru comer ali, deixem ela em paz. Só que a Morishiki, ela fala que ela se sensibilizou com a bondade e o coração da Kono. Então ela vai poder comer. Isso vai significar que a Haru vai ser a escrava, ou seja, ela não vai poder nunca comer. Só que a Haru pode mudar isso.
ela fala que se a vaga de serva ficar vaga, ela vai poder comer, ela vai deixar de ser uma escrava. Ela então pega um pedaço de pau que tem ali e quebra, deixando uma ponta afiada ali. A Akono, ela tenta conversar com a Haru, só que a Haru não escuta, que ela já tá totalmente abalada psicologicamente, ela tá morrendo de fome e ela tá totalmente machucada, ela tá no limite já. Então com tudo isso, ela acaba atacando a Akono. E é dessa maneira que acaba o volume 1 de Limit. Limit, ele é um mangá bastante aterrador. É aterrador porque a gente percebe como o ser humano é frágil, tanto que as próprias personagens comentam que 1 minuto atrás todas estavam sorrindo, felizes, e agora todas estão mortas ou presas naquela situação totalmente desesperadora. E você percebe como esse acidente fez despertar nos personagens o lado mais obscuro deles. A Morishiko, por exemplo, ela sempre foi uma garota que sofreu bullying, foi menosprezada, foi zoada por todas as pessoas ali, e agora que ela tem uma posição de liderança, onde ela tem uma vantagem, onde ela pode ordenar e fazer com que as pessoas obedeçam ela à força, ela usa esse lado mais perverso dela para conseguir tudo o que ela quer. Você percebe como a Akono, ela era uma garota que ela não se importava muito para a opinião dos outros, ela simplesmente queria ser a garota popular, não importasse o que ela precisasse fazer para continuar tendo esse status de popular. E você percebe o quão desacreditada da humanidade ela tá, tanto que ela tem vários pensamentos filosóficos sobre a sociedade, como ela tá, como as pessoas enxergam os status. Você pode ser a pessoa mais inteligente, mas se você não tiver uma beleza assim tão chamativa, você não vai ser nada. E você percebe como o mundo dela começa a ver de cabeça para baixo, como ela vendo que tudo isso que ela conquistou, todas as coisas que ela gosta, não tem mais sentido nenhum, ela fica priorizando ali agora. E você também percebe um outro lado, que é o lado mais, tipo assim, desesperador que eu achei, que é no caso da Usui. Porque a Usui, ela tá numa situação tão desabilitada ali, que ela não consegue fazer muita coisa, que ela se agarra a qualquer coisa, tanto que ela até começou a ficar do lado da Morishiki ali para conseguir uma espécie de salvação e é um alívio para todo aquele peso que ela tá carregando, porque ela não consegue fazer muita coisa, porque ela tá com a perna quebrada, então ela não é nada mais do que mais um trabalho para as garotas ali terem que lidar. Já ao lado da Kamiya, você percebe que ela sempre foi uma garota mais centrada e inteligente, só que ninguém dava muita bola para isso. E você percebe como ela consegue manter a calma e o foco em tudo que ela tem que fazer. Como é uma situação de emergência ali, de vida ou morte, meio que não importa o que ela tenha que fazer. Se ela tiver que meio que pegar coisa dos corpos mortos dos alunos dela que conheciam ela, que ela conversava, ela vai fazer isso. Então ela tem um foco, ela quer sair viva de lá, não importa o que ela tenha que fazer com relação a isso. O mangá, ele tem uma arte maravilhosa, eu destacaria principalmente a relação dos olhos. A hora que eu vi um primeiro destaque nos olhos, eu fiquei apaixonado por esse mangá, porque olhos, assim, é uma coisa que me chama bastante atenção, acho uma coisa maravilhosa. O mangá, ele teve, se não me engano, uma adaptação em live action em 2013 e ele vai ganhar uma série, se não me engano, coreana agora esse ano. Ainda não tem uma data, pelo menos não que eu saiba. Mas diz aí o que vocês acharam da história desse mangá. Vocês já conheciam o mangá Limit? Vocês já ouviram falar dessa história? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo que você acha que possa gostar dessa história. Também não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.